Ok, então, mais uma vez, boa noite a todos e todas, né? Vamos, então, retornar, né, ao nosso, ao ensino, né? Vamos retornar aqui, vamos iniciar o nosso período 2021-2, né? Então, eu agradeço desde já a presença de todos e todas, e eu gostaria de falar com vocês o seguinte, né? Eu, como sou professor da disciplina e sou coordenador do curso, peço que vocês estejam à vontade, né? Em qualquer momento, queiram dizer qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, né? Relacionado com a disciplina em si e também relacionado com o curso, né? Então, é por aqui que a gente vai começar hoje, né? Exatamente por aqui que a gente vai começar hoje. A gente vai começar hoje, antes mesmo de falar, de começar o assunto relacionado à disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre estágio, né? Sobre dispensa de disciplina, né? E outras questões que vocês queiram colocar, né? E que a gente possa aqui dar uma explicação para vocês a respeito disso, tá? Então, a gente vai passar aqui o material e a gente vai falar de maneira muito pausada, muito tranquila, e à medida que a gente for evoluindo na conversa, vocês fiquem à vontade, né? Podem perguntar, estejam muito à vontade, tá bem? Então vamos começar lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Ok. Então, pessoal, como eu havia dito, né, a nossa disciplina é Segurança do Trabalho 2, então a gente vai, na realidade, dar continuidade àquilo que a gente começou a ver em Segurança do Trabalho 1, né? A ideia, qual que é a ideia, né? A ideia é nossos encontros, né, vão ser as segundas-feiras e as quintas-feiras, né? Na segunda-feira, mais especificamente na segunda-feira, né? Excepcionalmente, aliás, nós vamos ter o nosso encontro às 20h20, né? De 20h20 até 21h20, tá? E a gente vai fazer aí, estabelecer um sistema de revezamento com a professora Camila. Então, eu acordei hoje, eu combinei com a professora Camila para a gente utilizar, inclusive, o mesmo link, para não complicar a vida de vocês, né? Então, assim, a ideia é facilitar a vida de vocês para vocês só se preocuparem em participar dos encontros, em fazer as atividades, em estudar, né? Essa é a ideia aqui, tá? Então, às segundas-feiras, excepcionalmente nas segundas-feiras, teremos encontro às 20h20. Aí, os outros encontros, né, da terça até na sexta, sempre às 19h15. E a gente, aqui no caso específico da disciplina de Segurança do Trabalho 2, quinta-feira, às 19h15, tá? Então, utilizando sempre esse link aqui, tá bem, gente? Beleza. Eu já mandei para vocês, inclusive, né? Convidei vocês. Teve gente aqui hoje solicitando permissão para entrar na sala. Possivelmente, esse aluno não aceitou lá o convite do Google Meet. Então, vocês abram o e-mail de vocês e aceitem os convites, né, que os professores estão fazendo para vocês já ficarem aí, não ter problema na hora de entrar na sala de aula. Né? Mas tem problema também tendo alguma dificuldade, a gente, né, pedindo a permissão, a gente confere aí, concede essa permissão para vocês, né? Então, o que a gente pretende ver aqui nessa disciplina de Segurança do Trabalho 2? A ideia é avançar, né, dar continuidade àquilo que a gente começou a ver, né? Começou a ver lá em Segurança do Trabalho 1, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a NR1, né? E a gente vai parar um pouquinho, se deter um pouquinho no item 1.5 da NR1, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? Boa noite, Wesley. Depois, a gente pretende falar um pouquinho também sobre embargo e interdição, né? É uma norma relativamente nova também, então é uma norma que vocês vão ver, ela pode ajudar muito vocês quando vocês forem trabalhar como técnicos, como prevencionistas, né? Então é uma norma que pode ajudar muito. A gente vai falar também sobre o SESMIT, né? Por meio
do bate-papo sobre a NR4, né? Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, SESMIT. Né? Como a gente fala, né, toda essa área de segurança do trabalho tem muitas abreviaturas, tem muitas siglas, né? Então, SESMIT, vocês vão aí cansar de ouvir falar nisso, né? Como estudantes, também como técnicos depois no futuro. Tá bem? NR5, né? A NR5 a gente vai falar também sobre a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E NR6, a gente deve falar alguma coisa também sobre o equipamento de proteção individual, né? O EPI. E a NR12. Então a gente termina tentando falar o máximo daquilo que for possível, né? Os principais itens, a gente vai tentar tratar aqui dos principais itens relacionados à NR12, né? Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Então é esse o programa que a gente pensa trabalhar com vocês ao longo desse período, né? Começa hoje, né? Começou ontem, né? O retorno do período, né? Ontem começou o período e vai até no dia 22, né? Até no dia 22 de fevereiro, né? Até 22 de fevereiro de 2022. Então, desde já eu peço para vocês, né, bastante atenção nessas coisas, não deixarem de participar dos encontros síncronos, né? Não deixem de baixar o material direitinho que o professor posta no SIGA. Então, isso tudo é muito importante. E entregar as atividades sempre em dia, né? Eu estou pedindo aos professores para poder não sobrecarregá-los com muito material, com muita atividade. Então, aí da parte de vocês, eu quero uma contrapartida. Eu quero que vocês se empenhem também, né, do seu lado aí, vocês se empenhem em baixar o material, em ler esse material, em questionar o professor, perguntar, né, tirar suas dúvidas, tá bem? Fiquem bastante à vontade. Então, gente, antes mesmo de iniciar a nossa disciplina de Segurança do Trabalho 2, a gente vai tratar com você desses assuntos aqui, né, que eu acho de suma importância, né? Então, a gente vai deixar um pouquinho de lado a disciplina de Segurança do Trabalho 2 nesse momento e vamos falar um pouquinho da minha função aqui enquanto coordenador de curso. E eu acho que é muito importante, surgiram muitas dúvidas ao longo das férias, né? Muita gente mandando mensagem para mim, professor, como é que é essa questão do estágio? Né? E a gente vai tentar esclarecer. Eu mandei um e-mail para vocês, espero que vocês tenham visto, tenham lido esse e-mail, mas se não leram, a gente vai... aqueles que leram, eu vou repetir alguma coisa aqui, então alguma coisa vai ficar meio repetida. Mas aqueles que não leram, eu espero que aproveitem, né? Alguma coisa aqui do que a gente vai falar aqui, tá bem? Então tá, vamos começar com dispensa de disciplina. Né? De repente, o aluno, ele já fez, né, um curso, ele já até realizou essa disciplina, aquela disciplina que tem aquela mesma ementa, ou seja, aqueles mesmos conteúdos que ele viu, ele já viu aquilo que ele vai ver agora, ele já viu, né, num outro momento, né? Então ele pode fazer o quê? Ele pode solicitar, ele tem essa prerrogativa, ele tem esse direito, né, de solicitar dispensa, né, ele ser dispensado de realizar essa disciplina novamente, né? Então, se vocês tiverem esse interesse, né, houve casos aqui, inclusive, na turma de vocês, né? Então, se vocês têm esse interesse, é bom verificar. Outra coisa, fiquem atentos sempre com o calendário. Então, não deixem de acessar o calendário, de ler o que está lá no calendário, vão acompanhando, né? Período, semana a semana, 15 dias, mês a mês, vão acompanhando todas aquelas ações que estão ali descritas no calendário acadêmico, tá bem? Então, não deixem de... Eu mandei para vocês, inclusive, há pouco tempo. Então, verifiquem lá, por exemplo, esse período, né, da dispensa de disciplina. Isso está lá muito claro. Né? Então, está lá no calendário acadêmico o período para dispensar a disciplina, que ocorre entre os dias 13 e 22 de outubro. Né? Então, começou ontem esse período. Né? Então, o estudante ele pode preparar, né, e tem um formuláriozinho, ele pode preparar essa solicitação e formalizar essa solicitação da dispensa de disciplina, tá bem? Ok? E enquanto isso, professor, eu peço a dispensa, e aí? Enquanto isso, o aluno ele deve frequentar os encontros e deve fazer as atividades da disciplina, até ele ter essa questão resolvida,
né? Ele entrou com o formulário, ele preencheu o formulário e solicitou, junto à Secretaria do Técnico, essa dispensa, né? Então, ele vai ficar aguardando. Enquanto ele aguarda, ele precisa frequentar os encontros síncronos e precisa fazer as atividades assíncronas, né, da disciplina. Por quê? Porque pode ser que o professor daquela área específica não conceda para ele a dispensa da disciplina. Então, para ele evitar perder essa disciplina, né, porque o professor vai avaliar, né, o professor junto com o coordenador do curso, ambos vão avaliar, né, vão sentar e vão avaliar o que o aluno mandou para a gente aqui, o histórico daquela disciplina, o que ele viu, a carga horária dos assuntos e tal, para ver se bate. Ah, é uma disciplina de 80 horas. Então, se ele fez 100 horas, se ele fez 90 horas, e tem tudo que aquela disciplina de 80 horas, tem tudo na disciplina que ele fez, né, e tem até um pouco mais, ótimo, excelente. Então, ele provavelmente vai ser deferida a dispensa, né, dele realizar a disciplina. Mas pode ser que ele tenha feito alguma coisa com 60 horas, 50 horas, e aí não é possível. Então, por isso que é importante o aluno continuar frequentando, né, a disciplina até ele ter esse deferimento, tá bem? É assim que funciona, então, a questão da dispensa de disciplina, tá bom? Beleza. Dúvida, não? Tranquilo? Beleza, então vamos para frente. Sim. Marildo, eu fiz o curso de administração, aí lá eles mostram quais os cursos que você consegue pedir dispensas, tipo assim, para ver como que bate ou não? Você fez o curso técnico em administração, não é isso, Marildo? Isso mesmo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai olhar as disciplinas que você fez, né, que você realizou lá e teve aproveitamento, se tem alguma disciplina daquelas que você fez lá que a gente tem aqui também. Né? Se tiver alguma disciplina daquelas que... Aí você pode avaliar. Eu já mandei até o projeto pedagógico do curso para vocês. E aí você pode pegar aquela disciplina lá no projeto pedagógico e avaliar a ementa dela. Qual é a carga horária dela? É 40 horas? É 80 horas? E fazer uma comparação. Se você entender que essas disciplinas são iguais, né? Olha, isso aqui eu já fiz. Né? É tudo igual, a carga horária é a mesma, ou até maior aqui no curso de administração. Então, você pode solicitar, sim, a dispensa. Tá bem? Entendeu? Não, sim. Mas lá é só eu comparar uma com a outra e caso eu pedir para... Aí teria para pedir a... Porque o ano passado teve que enviar a folha, né? Aí você que envia ou eu consigo pegar no site? Não, eu vou enviar para vocês. Eu posso enviar para vocês o formulário. Né? Eu até achei que eu tinha ele aqui, eu achei que eu tinha colocado ele aqui. Mas deixa eu te mostrar ele aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu ver ano passado eu tirei pedi para a disciplina do Anderson, aí eu consegui para a disciplina do Anderson. Mas aí a Silvia tinha enviado pra gente e dando uma olhada qual que a gente... Você consegue enxergar e tá vendo aí? Tô vendo. É esse formulário aqui, pessoal. Aqui, ó, é um formulário, né, padrão, né, da Coordenação Geral de Assuntos e Registros Acadêmicos, né? Então tá aqui, ó, requerimento para dispensa de disciplina. Então você vai preencher isso aqui direitinho e vai enviar para a secretaria, tá? Vai enviar direitinho esse documento para a secretaria. E aí a secretaria vai te devolver, né? Quer dizer, na realidade, eles vão enviar para a gente, né? Na realidade, eles vão enviar para a gente e a gente vai avaliar, né? A gente vai avaliar. Tá bem? Não, beleza, brigadinho. Beleza? Tá bem? Ok. A Ivana queria falar também, né, Ivana? Falar. Uhum. Pode falar. Professor, só um pouquinho, mano. Deixa eu aumentar a sua imagem aqui. Porque eu estou aumentando a sua imagem. Pedi para ela começar de novo. Professor, eu entendi o quê? Por exemplo, eu fiz o curso de Educação Física e aí as disciplinas da área de medicina. Na área de medicina, tem alguma disciplina. Será que eu posso tirar? Dá para aproveitar no curso técnico? Eu consigo? Então, Ivana, o que acontece? Como eu disse agora para o seu colega, para o Amarildo, é importante você pegar a disciplina que você fez ou as disciplinas que você fez lá na área de medicina, dentro da educação física,
né, dentro do curso de Educação Física, e comparar com a ementa, né, com o que você vai ver nessa disciplina de Medicina do Trabalho, que vai ser ministrada pela professora Marjorie, né, fazer uma comparação, estabelecer uma comparação. Se, de fato, tudo que você viu lá no curso de Educação Física, você já viu, então está visto aquilo que está lá na disciplina da professora Marjorie de Medicina do Trabalho, certamente você pode fazer essa solicitação. Você pode solicitar, né? Então você tem esse prazo. Como eu disse, o prazo vai do dia 13 de outubro, né, que foi ontem, até o dia 22 de outubro para solicitar essa disciplina. Então você vai apresentar para nós, você tem esse interesse, vai mandar isso para a secretaria, né, do curso técnico, tá bem? E eles vão mandar para nós, né, para mim e para a professora Marjorie, no caso da Medicina do Trabalho. Né? Se for higiene do trabalho, vai mandar para quem? Vai mandar para o professor Paulo e para mim. Né? E nós vamos avaliar juntos e a gente vai ter um prazo aí para poder avaliar, fazer a avaliação e deferir ou indeferir, tá bem? Combinado? Ok? Então é isso. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Muito obrigada, professora Ivana. Obrigado eu. Vamos para frente, então. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre estágio curricular supervisionado obrigatório, não é? Por que, gente, a gente colocou esse palavrão aqui, né? Estágio curricular supervisionado obrigatório. Porque não é o nosso curso, né? No nosso projeto pedagógico consta lá, né? Que você precisa fazer. Para você realizar o curso e terminar com aproveitamento e receber depois um certificado, você precisa concluir um estágio curricular, porque está dentro do currículo, né? Está dentro do projeto pedagógico, ele precisa ser supervisionado, ou seja, precisa ter um profissional na área de segurança do trabalho dentro da empresa, que vai supervisionar o seu trabalho lá dentro, que vai orientar ali dentro da empresa as suas atividades, né? Ele vai supervisionar as suas atividades ali, né? na condução do estágio, e é obrigatório, porque consta lá dentro do PPC, do projeto pedagógico, né, do curso, e se você não fizer, infelizmente, você pode concluir todas as disciplinas, mas se você não fizer o estágio, né, você não consegue receber o certificado. E essa carga horária hoje, para o estágio supervisionado, o estágio curricular supervisionado obrigatório é de 240 horas, tá? 240 horas. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Você vai ler com muita atenção os documentos que foram enviados pela seção de estágio, né, para o e-mail de vocês, né? Quando eu fiz aquele documento para vocês no e-mail, o Gerson, né, o servidor Gerson Lourenço, que é o responsável pela seção de estágio, ele respondeu enviando vários documentos, né, para nós, né, para mim, para vocês, né, para todo mundo, né, ele copiou todo mundo naquele e-mail, e foi muito importante, por quê? Porque um dos meus documentos estava desatualizado, então eles atualizaram e ele enviou outros vários documentos. Então eu até cito eles aqui. Ó. Então, ler com atenção os documentos enviados pela seção de estágio, né, enviados pelo servidor Gerson Lourenço. Então, a primeira coisa que você vai fazer, isso é o passo a passo, tá, gente? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Eu pretendo fazer estágio, eu vou fazer estágio. Surgiu uma situação, surgiu uma oportunidade para eu fazer estágio. Primeira coisa, escolher o orientador. Mas como é? Você tem alguma afinidade? Infelizmente, a gente está trabalhando à distância. Então, às vezes, vocês não conhecem muitos professores de direito ainda e tal, mas já surgiu, mesmo à distância, mesmo trabalhando remotamente, surgiu alguma empatia, alguma simpatia com um professor específico, né? Ou surgiu uma área que você queira trabalhar lá naquela empresa e aquele professor ele tem formação naquela área. Então, você pode escolher esse professor como orientador, né? Mas aí, gente, é importante que seja professores da área relacionados ao curso técnico em segurança do trabalho. Então, você vai escolher, por exemplo, o professor Paulo Jabur, você pode escolher a professora Silvia, né? Você pode escolher a professora Marjorie, você pode escolher a professora Cíntia, você pode escolher o professor João Eudes, né? Até a Camila, a professora Camila, por exemplo, não é? Se for
alguma coisa relacionada à área do direito e tal, mas está relacionada à área de segurança do trabalho, não há problema não, você pode convidar esse professor, né? Então escolha esse orientador, escolha e convide esse professor para ser o seu orientador, tá bem? Depois disso, né, você vai preencher a autorização para a realização de estágio e vai enviar isso para o coordenador do curso, que nesse momento sou eu. E eu preparei já essa autorização, né? Então, eu estou falando aqui para vai preencher a autorização, porque você não precisa mais escrever pedindo autorização. Eu já fiz um modelinho de autorização, você vai só preencher para mim e vai mandar para eu assinar, autorizando a você a fazer o estágio, tá? Depois você vai preencher o requerimento de estágio, né? Um dos documentos que foi enviado lá pelo Gerson, né? Então, você vai preencher esse requerimento do estágio. Tá, são muitos passos, né? Estão vendo que são muitos passos. Você vai preencher os anexos 6, né? O que é o anexo 6? Esse anexo trata da declaração de ciência para estágio presencial. Pessoal, não nos esqueçamos que a gente está no meio de uma pandemia. Então, surgiu agora esses anexos aí, anexo 6 e anexo 7. Então, o anexo 6 é uma declaração de que você tem ciência, né, que vai fazer um estágio presencial, né? E o anexo 7, que é um termo de responsabilidade da empresa concedente em atendimento às normas de biossegurança para a realização do estágio presencial. Então, é muito importante que a empresa assuma essa responsabilidade. E vocês depois leiam com muita atenção o que está lá escrito nesse termo de responsabilidade, porque a gente está no meio de uma pandemia, então a empresa precisa tomar todos os cuidados. E desde já o avanço para vocês, né, que está lá escrito também nesse documento, nesse termo de responsabilidade, que, infelizmente, o seguro de vocês, ele não cobre Covid, a doença, então não está coberta por essa questão. Então, assim, daí essa questão da responsabilidade do empregador, de quem está concedendo, do empresário que está concedendo para você o estágio, tá? Depois, você ainda vai preencher o termo aditivo de compromisso de estágio obrigatório, né? E vai colher as assinaturas das partes. Então, tem várias assinaturas lá para você. Deixa eu abrir esse aditivo, esse termo aditivo aqui. Só um minutinho, gente. Ver se a gente consegue abrir aqui. Aqui, ó. Esse é o termo aditivo, ó, né? Não existia esse termo também não, tá? Mas agora existe. Então, é um termo aditivo ao termo de compromisso de estágio obrigatório, tá? No caso aqui, o nosso é obrigatório. Ele serve tanto para não obrigatório quanto para obrigatório. Então, ele fala aqui, né? Tantos dias do mês tal, na cidade tal, nesse ato, as partes a seguir nomeadas. Aí a instituição de ensino, né? E a unidade concedente, a empresa, né? Aí você tem aqui o nome de razão social e tal, e aí você tem vários itens aqui que vão celebrar esse aditamento do termo de compromisso de estágio. Aí você vai acompanhar isso aqui, e no final você vai colher essas assinaturas aqui, ó. O responsável na concedente, então quem que é o responsável por conceder esse estágio lá na empresa? Né? O supervisor de estágio da empresa, né? Quem que vai ser o seu supervisor de estágio da empresa? O estagiário, que é você, né? E o professor e orientador, aquele que você escolheu, né? Então, são muitas assinaturas para colher, né? Então, você tem que coletar todas essas assinaturas aqui, né? Preencher o documento direitinho e coletar todas essas assinaturas. Tá bem? Então, é isso. Agora... Ana está com dúvida em relação ao período. E o período que está lá no final? Qual o período que eu coloco? Qual o dia? É o dia que você for iniciar, né? Aquele dia que você vai iniciar o estágio, né? Não se preocupa com essa data, não, tá? Pode ficar tranquila que quando surgir isso de fato, na prática a gente vai orientar você com relação a isso. Fique tranquila, né? É o dia que você conseguiu as assinaturas, né? De preferência, talvez, Ivana, deixe para você datar, né? Ou seja, colocar a data quando você conseguir coletar a última assinatura, né? Tá bem? A última assinatura que tá ali, tá bom? Compreendido?
Ok. Bom, e continua, gente. Obrigado. E continua, né? A gente vai... Aí vocês vão reunir, né, toda essa documentação que a gente falou aqui com vocês, preenchida e assinada, e vai enviar esses documentos, né, com pelo menos 2 semanas de antecedência, né? 2 semanas de antecedência de quê? De começar a fazer o estágio. Então, com 2 semanas de antecedência, para quê? Porque tem muita gente hoje pedindo estágio, né? E está tudo assim, à distância, né? Então, os documentos chegam, aí eles têm que baixar os documentos, né? O pessoal da seção de estágio tem que reunir todos aqueles documentos, avaliar tudo, né? Se estiver faltando alguma coisa, tem que mandar de volta. Então, com pelo menos 2 semanas, 15 dias de antecedência, você, então, reúne tudo, está tudo assinadinho e tal, reúne essa documentação toda e envia esses documentos para a seção de estágio. Está aqui o e-mail, né? E envia com cópia para o servidor Gerson, né? Que é o responsável lá pelo setor, né? Então, se quiserem enviar com cópia para mim também, para o coordenador de curso, pode enviar, né? Então, aí você vai reunir esses documentos, vai enviar o e-mail solicitando a emissão do termo de compromisso de estágio. Porque com base em todas essas informações que estão contidas nesses documentos, é que a seção de estágio, ela vai elaborar, né? Ela vai elaborar o termo de compromisso de estágio, né? O termo de compromisso de estágio. E aí você vai aguardar, então, a emissão e o recebimento desse termo de compromisso de estágio. Isso tudo, gente, nesse momento, pode ser feito via e-mail, tá? Então, você pega os documentos, preenche, digitaliza e pode enviar lá para a seção de estágio, lá para o servidor Gerson. Não precisa de ir presencialmente, não, né? Não precisa ir presencialmente. Pode fazer isso tudo por e-mail, tá? Você, então, de posse, né? Você recebeu do Gerson, né, por e-mail, lá da seção de estágio, você recebeu o TCE, Termo de Compromisso de Estágio. Aí você vai conferir ali todas as informações e vai, uma vez mais, coletar as assinaturas das partes, né? Mais uma vez, a assinatura do concedente do estágio na empresa, né? De quem o responsável concedeu o estágio na empresa, o supervisor do estágio, você, como estagiário, e o seu orientador na escola, né? Então, são todas as partes que precisam assinar o termo de compromisso de estágio. Depois, você vai conversar, né, com o seu supervisor de estágio, aí a gente está falando lá na empresa, né, concedente, você vai conversar, vai sentar, vai conversar com o seu supervisor de estágio lá na empresa e vai elaborar um plano de trabalho, né, um plano de estágio, né? E esse plano precisa conter as principais atividades que precisam ser desenvolvidas ao longo do estágio. Então, a gente precisa saber, a escola precisa saber, o coordenador, o orientador precisa saber quais são as atividades que você vai desenvolver lá na empresa, não é? Então, é importante você sentar-se com o supervisor e vocês elaboram junto. Gente, é um documento simples, ninguém quer nada sofisticado, não, né? Deixa eu mostrar aqui um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo real de um ex-aluno, né, que hoje já é técnico em segurança do trabalho. Vejam que ele fez o estágio numa empresa de construção civil. Então, coisa muito simples. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Vejam bem, aqui é o plano de atividade de estágio. Olha, gente, isso aqui ele recortou e colocou aqui. Não tem necessidade de colocar esse cabeçalho aqui, tá? Plano de atividade de estágio. Quem que é concedente, o responsável pela supervisão, ou seja, o supervisor do estágio, né? Aí o nome, a função, a formação, né? Tá tudo aqui. O estagiário, quem é o estagiário, o e-mail, os telefones e tal, e as principais atividades que vão ser desenvolvidas, né, ao longo desse estágio que ele vai fazer, né? Ele vai fazer, por exemplo, o acompanhamento dos diversos pontos da obra, a fim de constatar possíveis situações de risco com o objetivo da prevenção. Ele vai promover o diálogo diário de segurança com os empregados, né, daquela construção. Né? DDS. DDS, exatamente, DDS. Ele vai promover orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual. Ele vai promover orientações sobre segurança em altura,
né, ele vai fazer recomendações sobre o coronavírus na construção civil. Eu me lembro que ele até convidou uma profissional da área de saúde, que ela foi lá fazer uma palestra para os empregados, né? Então ele fez isso, ele foi muito ativo nesse ponto, né? Então ele arranjou uma pessoa da área na área médica e levou lá essa pessoa para fazer para ele essa palestra para os empregados. E organização do local de trabalho para evitar acidentes. Então é uma coisa simples, né? Estão vendo? Uma coisa simples, tá, gente? Nada muito sofisticado, não. Tá bom? Então, a ideia é exatamente essa, é elaborar um planozinho de trabalho, listando ali as atividades que o estagiário vai desenvolver ao longo desse período de estágio, né? Aí, sim, tem o plano de estágio, né? Tem o TCE, o termo de compromisso de estágio. Então, agora você tem 2 documentos na mão. Você vai enviar o plano de estágio e o TCE, o termo de compromisso de estágio, para a sessão de estágio. Então, mais uma vez, né? Envia isso por e-mail lá para o Gerson, né, Lourenço, que é o servidor responsável pela sessão de estágio, e depois você vai receber, então, formalmente, a autorização para iniciar a realização do estágio. Então, vocês estão vendo que não é uma coisa muito automática, né? Precisa de um tempinho aí, precisa de de reunir muitos documentos, preencher tudo direitinho, e a gente vai estar aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Professor, não estou conseguindo preencher esse documento direito, o que ele está pedindo aqui, o que eu faço, o que eu coloco? Não tem problema, entre em contato comigo, né? Se quiser também entrar em contato com outro professor, com o professor orientador, às vezes, o professor Paulo Jabu, o que eu coloco aqui? Ou a professora Silvia, fiquem à vontade, né? A gente está disponível para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Então é essa a ideia, tá? E atividades complementares, né? No e-mail, né, eu pedi que vocês lessem, né? Lá no projeto pedagógico do curso que eu mandei para vocês, né? Mandei para vocês uma cópia do PPC, Projeto Pedagógico do Curso. Pedi que vocês lessem as páginas 32, a página 33, a página 34 e a página 35. Ela trata de estágios e fala também das atividades complementares, tá? Estágios e atividades complementares. O que são as atividades complementares? Gente, eu coloquei aqui, ó. São atividades ligadas à formação acadêmica do aluno que complementam, né? Complementares, complementam aqueles conteúdos que foram ministrados nas disciplinas. Então, as atividades complementares, elas não são obrigatórias para os cursos técnicos, mas elas poderão, né, uma vez que foram feitas, né, uma vez que foram realizadas, elas poderão ser contabilizadas como hora de estágio. E vejam bem, olha que interessante, elas podem chegar até a 50% do total da carga horária de estágio que é exigida. Nós não falamos lá no início que a carga horária do estágio é de 240 horas? Se você realizar atividades complementares e essas atividades complementares forem aceitas pela coordenação do curso, pelo colegiado, vocês poderão fazer até metade da carga horária do estágio através de atividades complementares. Então, é uma coisa boa? É uma coisa boa, né? Para aquele estudante que, nesse momento, não está trabalhando, às vezes ele consegue ter tempo para fazer outras atividades, né? Então, a gente vai ver aqui, né? Ao concluir a atividade, o estudante vai entregar esse documento, né, de comprovação para o coordenador do curso, e esse coordenador do curso vai submeter a aprovação do colegiado do curso, né? Caso seja aprovado, a atividade, então, vai ser automaticamente contabilizada. Então, você vai fazendo o quê? Você vai abatendo a sua carga horária de estágio, né? Se você tinha 240 horas, você conseguiu fazer 100 horas, realizar 100 horas de atividades complementares, e todas essas 100 horas foram aprovadas pelo colegiado, você agora terá quantas horas, então, te sobram para você fazer o estágio curricular supervisionado obrigatório? Quantas horas, gente? 240. Se você fez 100 de atividades complementares, você agora só precisa fazer 140, né, gente? 140 horas de estágio supervisionado, né? Se você conseguir fazer 120 horas, sobram só outras 120 horas. Veja bem, se você consegue aí 120 horas de atividades complementares, 120 horas, por exemplo, se você fizer aí 6 horas por dia de estágio, por exemplo, né,
5 dias 30, em 3 vezes 4, praticamente um mês. Em um mês você consegue fazer o seu estágio, né? 240 horas dá 2 meses e meio, mais ou menos, de estágio. 240 horas. Mais 120 horas, pouco mais de um mês. Em pouco mais de um mês, se você fizer ali 6 horas diárias de estágio, em pouco mais de um mês você consegue, então, cumprir a sua carga horária de estágio, né? Então, é vantagem? É. Mônica, pode perguntar. Então, no meu caso, que eu trabalho 6 horas diárias, como é que eu faço esse cálculo do estágio? Então, você vai precisar fazer o estágio, no caso, ou você vai fazer nas suas férias, né? Você vai ter que buscar um momento para poder realizar esse estágio, para contar suas horas, senão você vai ficar, vamos supor que você só consiga fazer 2 horas por dia de estágio. Então, esse estágio, infelizmente, ele vai se prolongar muito, né, Mônica? Entendeu? Então, essa é a ideia. Entendi. Infelizmente, né, que você precisa contabilizar isso em carga horária. São 240 horas. Se você, O que se que você acontece? fizer 2 horas por dia só, né, você vai ter que fazer esse estágio. Veja bem, vão dar 120 dias, né? Então, tá vendo? Eu tô de férias agora, né? Ah, sim. E para eu conseguir um estágio, tipo, ano que vem, só em outubro novamente. Aí o curso já terminou. Pois é. É complicado, né? Em É Rio muito Pomba difícil. não tem lugar nenhum que dê estágio. Já rodei Rio Pomba inteiro procurando. Provavelmente tenha alguma fábrica janeiro ou fevereiro e eu É, vou estar trabalhando. É difícil, né? é difícil mesmo. Realmente, você vai estar em janeiro e fevereiro, você vai estar trabalhando. Não está de Sim, férias. eu volto às férias agora, princípio de novembro. Ah, meu Deus do céu. Difícil mesmo. São situações muito difíceis para a gente contornar, viu, Mônica? Então, É. o que eu aconselho você a fazer é ficar de olho aqui nessa questão das atividades complementares, né? Eu Vamos tenho falar aqui. algumas horas. Eu tenho quase 100 horas de curso. Ó, excelente aí. Então a É, gente já tá. Então a conversa já é outra, né? A coisa é. melhorou muito, Ô, né? Melhorou João, muito. Sim, pode perguntar. essas horas, assim, é só com essas atividades, no caso. São os cursos que a gente faz por fora? Exatamente. São algumas deles, né? Vamos mostrar para vocês aqui, então. Acho que o pessoal já está curioso para saber. Vocês provavelmente não abriram lá o PPC, né? Naquelas páginas que eu pedi que vocês lessem. Lá está, lá tem uma tabela com as atividades. Mas tudo bem, aquela tabela está desatualizada. Então a gente está trazendo aqui para vocês uma tabela atualizada, né? A última reunião que nós fizemos do colegiado foi em agosto e a gente atualizou essa tabela dentro dessa questão da pandemia. Então, a gente colocou mais algumas coisas aqui. Então, vamos abrir aqui logo a tabela com as atividades para vocês acompanharem aqui. Que atividades são? Agora, gente, não se prendam a essas atividades que aqui estão, né? Não se prendam a essas atividades que aqui estão. Por quê? Porque, de repente, você pode fazer uma atividade que não está aqui, mas a gente pode aprovar também. Então, leiam direitinho o que está aqui, prestem muita atenção, né? Porque a gente não consegue esgotar, a gente não consegue colocar tudo aqui dentro, né? Mas se for alguma coisa que você fez lá fora e está relacionada ao curso, de uma certa forma, você pode submeter isso à nossa apreciação e a gente vai avaliar direitinho, tá? Pode perguntar, Marildo. Ô, João, eu acho que tinha eu esqueci o nome como é que fala, do Pedro, acho que é o Pedro, que tá fazendo, acho que tá no terceiro período agora. Pedro Henrique, O Pedro Henrique. Ele falou que tem alguns cursos que você faz, eu acho que é gratuito pelo um site, eu esqueci o nome do site, e que de NR, eu acho, NR10, alguma coisa assim, que vale como estágio. Seria isso mesmo? É isso mesmo, Fundacentro. é isso mesmo. Tem curso, ó, a Mônica já falou aí, ó, tem cursos na Fundacentro, gente, né? Tem cursos que são oferecidos pela Fundacentro, tem cursos que são oferecidos pela ENAP, né? Escola Nacional de Administração Pública, lá de Brasília. Então, fiquem de olho,
né? Façam uma pesquisa, deem uma olhada nisso. Deixa eu mostrar para vocês, então, a tabelinha aqui com as atividades, para vocês terem uma noção, mais ou menos, né? Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Né? Tabela 1, atividades complementares e a carga horária permitida para contabilização de estágio. Essa tabela, então, como eu disse para vocês, ela está lá no PPC do curso, né, do projeto pedagógico do curso, mas ela está atualizada. Eu vou enviar para vocês, eu vou postar também no SIGA para vocês, vou enviar para vocês, tá bem? Então tá aqui, ó. Desse lado a gente tem as atividades complementares, a relação de carga horária. Então percebam isso aqui, ó, relação de carga horária, 1 para 1. Né, e a comprovação, como é que você vai comprovar que você desenvolveu, que você realizou essa atividade complementar. O que é esse 1 para 1? Está lá no final da tabela, você vai lá no final da tabela e você vai ver o que é esse 1 para 1. 1 para 1 é 1 hora de atividade, aquela 1 hora de atividade complementar, ela vai corresponder a 1 hora de estágio. Então é 1 para 1. Cada hora daquela de atividade complementar que você desenvolveu, você tem direito a 1 hora de carga horária de estágio. Lembrando que no somatório você só pode chegar até 50%, né? Como a gente disse, né? Só até 120 horas. As outras 120 horas você precisa fazer, de fato, o estágio curricular supervisionado obrigatório. Então, vamos lá. Participação como ouvinte em exposições técnico-científicos da área, né? Então, se você participou como ouvinte em alguma exposição técnico-científica relacionada à área de segurança e saúde do trabalho, e você tiver o certificado ou a declaração daquele promotor, do órgão promotor, você já tem aqui, né, 1 hora para cada hora que você ouviu naquelas exposições técnico-científicas. Então é assim que funciona, né? Participação como expositor ou como apresentador de trabalho, oral ou pôster em exposições técnico-científicos da área. Isso aí é mais relacionado ao pessoal da graduação, mas também não tem problema. Se você tem e conseguiu aprovar um trabalho e fez uma apresentação oral ou apresentou um pôster, né? Aí você tem o quê? 5 horas para cada trabalho. Você ganha 5 horas, né, de estágio, 5 horas de estágio para cada trabalho que você apresentar. Qual que é a comprovação? Certificado ou declaração. Atuação como instrutor em palestra técnica, em seminário, em curso de área específica, né, curso da área específica. Então você tem 5 horas, né, de carga horária, declaração também. Participação em cursos na área de formação. Então, aquilo que vocês acabaram de falar aí, entrar no site da Fundacentro, entrar no site da ENAP, né, em outros sites sejam fidedignos, né, gente, sites que sejam, que tenham um bom conteúdo sério, fidedigno, né, então você participando de cursos, né, na área de formação, na área de segurança e saúde do trabalho, então você também tem ali, cada hora, né, de participação, você tem 1 hora de estágio, e aí você vai apresentar o certificado. Estágio na área não supervisionada por profissional da área técnica de segurança do trabalho, né, você faz um estágio e esse estágio não foi supervisionado, né, você conseguiu fazer um estágio, mas esse estágio não foi supervisionado, por quê? Porque não tinha lá um profissional na área. É uma atividade complementar, você está complementando as suas atividades, aquilo que você está vendo em sala de aula. Então, também 1 hora, tá? Aí precisa apresentar um relatório e declaração. Então, são as duas coisas, né? Precisa apresentar o relatório daquilo que você fez lá, e não tinha supervisor, né? E mais a declaração da empresa concedente, tá? Monitoria ou tutoria, também. Participação efetiva em atividades beneficentes, tá, gente? Ó, participação efetiva em atividades beneficentes e atividades comunitárias que estejam relacionadas à área do curso, né? Gente, eu falo para vocês, se você tiver a declaração, por exemplo, de doação de sangue, pode apresentar para a gente, né? A gente vai avaliar isso, né? Por quê? Porque é uma atividade beneficente, está relacionada à saúde, né? Nosso curso não é um curso ligado à área de saúde, né? Então, não é só segurança, é área de saúde também. Então, é interessante, é uma atividade beneficente, né? Ou uma atividade beneficente relacionada mesmo à área de segurança e saúde do trabalho, né? Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Agora está mais difícil, né, com essa questão da distância e tal. Publicações em periódicos. Então, você tem uma publicação numa revista, né?
Aí você tem 10 horas por publicação. Participação efetiva na organização de eventos de caráter acadêmico. Então, de repente, surge um evento aí que o pessoal está organizando, você pode se oferecer para poder ajudar na organização desse evento, e você vai ter ali, para cada hora que você destinou para organizar esse evento, você vai ter 1 hora de estágio. Tá? Participação efetiva em centro acadêmico, aí também está mais difícil, né? Isso aqui é mais difícil. Visita técnica. Gente, nesse momento a gente não está tendo visita técnica oficial da instituição, mas vamos supor que você conseguiu uma visita técnica numa pequena central hidrelétrica, por exemplo, né? Se você tem registro disso, fotografia, né? Vamos supor que se você tem um conhecido, uma pessoa que é um engenheiro eletricista, por exemplo, vamos supor, e você conseguiu com ele, olha, eu trabalho na empresa tal, é uma pequena central hidrelétrica, você vai lá, faz essa visita técnica, né? E tira as fotos, aí você faz um relatório direitinho, a gente vai avaliar isso, né? Cada hora de visita que você fez ali naquela empresa, naquela organização, você tem 1 hora de estágio, tá? E participação em atividades extracurriculares, né? Que estão fora do currículo promovido pela instituição. Então, se tiver alguma atividade que a instituição esteja promovendo e você fizer, e você participar, também é a mesma coisa. Aí você tem que apresentar o seu nome lá na lista de presença desse evento, né? Dessa atividade extracurricular. Tá bem? Então é essa a ideia, né? Essas são as atividades complementares que você pode adicionar aí, juntar aí, para poder depois abater, né? Deduzir da carga horária de estágio que você tem para fazer, tá bom? Deu para perceber isso, gente? Tá compreendido aqui? Tá bem? Tá bom? Dúvidas? As dúvidas João, surgem sempre. Sim, pode perguntar. aí no caso a gente já pode abater essas horas ou é só quando Não, iniciar o estágio? não pode, se quiserem submeter isso para a gente, mandar isso para a gente, tal, por e-mail direitinho, né, para ficar documentado, a gente vai apreciar isso, né? A gente já ganha tempo também, né? Sim, porque eu A já gente anota em algum tenho. lugar, né? Agora, Gabriela, você fez essa pergunta e assim é importante a gente deixar claro aqui para vocês, né? Um mesmo curso, né, ele não pode ser utilizado para mais de uma coisa, não. A gente falou lá no início, dispensa disciplina, por exemplo, né? Dispensa disciplina, se você já conseguiu a dispensa disciplina com um curso, você fez um curso e naquele curso você teve a carga horária suficiente que pode cobrir aquela disciplina que você vai fazer. Se você conseguiu dispensa naquela disciplina, então você já utilizou, né, daquele curso ou daquele material para conseguir a dispensa. Então, aí já não conta mais, não dá para contar também como carga horária de atividade complementar, tá bom, gente? Só para poder tirar a dúvida de vocês, porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou aproveitar também aqui, né? Sim, não, mas é porque mesmo tirando aquele, o que eu pedi dispensa, eu Uhum. tenho hora suficiente para Ótimo, poder ótimo. abater. Vá preparando, vá juntando isso, né? De repente não precisa apresentar isso já, mas vai buscando, né? Fazer outras atividades até você completar aí, se você conseguir naturalmente, completar aí as 120 horas e aí envia tudo para a gente de uma vez. A gente avalia, né? Eu Junto já ao tenho, colegiado. Ah, já tem? Então tá excelente. já A tenho. gente, a gente avalia e já faz né, defere ou indefere, a gente vai ver, né? Tem que avaliar, né? O colegiado precisa avaliar isso aí. Precisa apreciar, tá bem? Mais dúvidas, gente, com relação a É isso? já. Tranquilo? Então tá ótimo. Bom, e aí a gente tem também as atividades de extensão. Isso aqui está meio fora do contexto aqui, mas é importante porque me perguntaram também, né? O que seria uma atividade de extensão, né? Atividade de extensão, gente, a extensão, o que ela é? É uma extensão, né? Quando a gente fala essa palavra, ela é muito importante nesse sentido. É fora dos muros, né? Fora da comunidade acadêmica, né? Nós temos a comunidade acadêmica, né? Quem que é a comunidade acadêmica? São os gestores, são os professores, são os técnicos administrativos, são, sobretudo, e mais importante, né? Mais importante do que tudo, são os estudantes. Então, esse grupo, esses setores aí, esses segmentos aí que vão integrar, então, dentro da comunidade acadêmica. E a gente tem a comunidade externa,
né? Tem a sociedade. Então, a extensão, ela é uma ação da instituição de ensino, né, junto à comunidade externa, né, que vai possibilitar o quê? O compartilhamento com o público externo daquele conhecimento que foi desenvolvido e que foi adquirido por meio do ensino e da pesquisa que estão sendo desenvolvidos dentro da instituição de ensino. Então, essa ideia de compartilhar com a sociedade aquilo que está sendo produzido dentro da comunidade acadêmica. Então, as práticas de extensão de uma instituição de ensino, elas são serviços que a instituição oferece para a comunidade externa, né? Ou seja, professores e estudantes, eles vão organizar atividades para que a população, em geral, ela participe, né? Então, você vai ter a participação também da sociedade, do público externo. Então, o planejamento dessas ações faz, né, parte da necessidade das pessoas e, geralmente, tem uma relação com alguns cursos específicos. A gente pode citar um exemplo aqui, né? A questão de agricultura familiar, né? Existe muito isso, né? A instituição, os estudantes, os professores, eles vão trabalhar com essa questão de agricultura familiar lá no terreno do seu Joaquim, no terreno do seu Manuel, lá fora, né? Fora da comunidade acadêmica. Então, eles estão trabalhando, eles estão fazendo o quê? Um trabalho de extensão, né? Outra coisa, né? Em breve a gente vai ter, né? Já está preparado, já tem um espaço físico, muito em breve a gente vai ter um laboratório de prática jurídica, né? Um laboratório de prática jurídica. Então, os alunos e professores vão receber a comunidade externa, aquela pessoa que está com um problema jurídico, um problema na área jurídica, ele vai procurar os professores, os alunos da área do direito, para poder ajudá-lo a instruir um processo, né? Então, a gente chama de atividade pré-processual, né? Esses alunos e professores vão orientar essa pessoa para ajudá-la nisso, e tudo gratuitamente. Então, ajudar o quê? A sociedade. É um trabalho que os alunos, os professores, estão desenvolvendo para a sociedade. Então, vai haver essa troca aí. Isso é uma atividade de extensão. Então, me perguntaram sobre isso, eu acho que ficou claro. Alguém tem dúvida com relação a isso agora? O que é uma atividade de extensão? Né? Qualquer estudante e professor pode, né, desenvolver uma atividade de extensão, né, ajudando aí a sociedade, ajudando as pessoas. Beleza, gente? Eu acho que foi eu. Não, é isso mesmo. É importante vocês perguntarem, gente. Não saiam com dúvidas, não tenham dúvidas. É importante. Então, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Ok? Gente, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Tá tudo bem? Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, e aí na semana que vem, né, no nosso próximo encontro, segunda-feira, às 20h20, a gente então começa mesmo ali a fundo com a segurança do trabalho 2, tá bom? E eu espero todos vocês, né? Professor, Sim, pode perguntar, Wesley. eu botei umas perguntas no chat, dá uma olhadinha rapidinho. Faz favor. Só os cursos deste ano que contam para o estágio? Como assim, Wesley? Pode explicar melhor para mim? Assim, só os cursos que foram feitos neste ano que vai contar para o estágio ou os cursos passados? Não. Você pode trazer para a gente tudo que você tem. A gente vai avaliar. Viu, Wesley? Não se preocupe com datas, coisas. Tem 2 anos que eu fiz um curso, eu tenho 1 ano e meio. Vamos avaliar, né? Manda para a gente vai apreciar, tá? Não deixe de mandar, não. Eu tenho curso de 5 anos atrás, 6, 3, Então, 2. aí, Wesley, a gente pode levar isso para o colegiado e a gente discutir. Às vezes a gente pode até fazer, sabe o que, Wesley? O que a gente pode fazer? A gente pode elaborar a gente fala de prova de proficiência, né? A gente prepara uma prova com aquele conteúdo e você é submetido àquela prova para ver se de fato você reteve alguma coisa, se ficou de fato alguma coisa daquele material ali que você viu, que você estudou, e se você for aprovado, né, a gente considera aquilo como uma atividade complementar e considera aquilo como carga horária de estágio. A gente pode negociar aí. Então, não deixem, gente, de apresentar as coisas, não. Né? Por isso que eu falei com vocês. Né? Ali estão alguns exemplos de atividades complementares. A gente não consegue esgotar tudo. Né? Mandem para a gente que a gente vai apreciar, tá bom? Tem muito curso. Né?
Mas sendo da Mas área, tem que ser né? curso voltado para a área, não é? Dentro da área, tá, gente? Veja bem. É aquilo que deixamos claro lá no início. Tem que estar Tem dentro da informática. área. Hein? Informática vai. Tem de informática, com curso de informática. Pois é, tem que ser na área de segurança Básico, e saúde básico. do trabalho. Tem que ser na área de segurança e saúde do trabalho, né? Que é o foco do nosso curso, né, Wesley? Tá bem? Ô, Joel, tipo assim, igual eu fiz o curso de segurança mesmo, para a parte de banco, esse negócio de segurança. Isso seria Patrimonial. Não, Você fala patrimonial. Segurança patrimonial. É, A gente patrimonial. pode avaliar, né, Não, beleza. Amarildo? A gente pode avaliar. Manda pra gente, né? Manda todas essas informações. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês esses formulários aí novamente, e aí vocês avaliam isso direitinho, com calma, leiam tudo, né, gente? E tendo dúvidas, vamos conversando, né? Manda pergunta pra gente que a gente responde, tá bom? Não, beleza, obrigado. Mais alguma questão? Tá tudo bem? Então, olha, já começo a agradecer aqui a André, né, André, pela presença. Muito obrigado, né? Deixa eu... Professor, tem uma pergunta da Ivana. Só um minutinho, por favor. tá bem, perfeito. Desculpe. Sim. Eu tenho certificados do ano passado, por exemplo, de 2019. Tem certificados mais atuais. Eu posso usar? Isso. Ivana, você pode reunir esses documentos e envia para nós, né? Digitaliza esses documentos, envia para o nosso e-mail e a gente vai avaliar, a gente vai apreciar, tá bem? Ok? Tá bem, obrigada. Ok, muito obrigado, Obrigada. gente. Obrigado, então. Deixa eu interromper aqui, então, a gravação.